Depois da conversa que Silvia teve com o informante, ela voltou para sua mansão e teve uma noite calma. No entanto, no início da manhã o sol já começava a dar sinais, e aqueles raios solares começaram a incomodar o rosto de Silvia. Assim que a jovem acordou, deu de cara com Bel. A cumprimentou e a empregada rapidamente avisou que não tinha preparado a água para Silvia lavar o rosto. Porém, com um sorriso, pediu a ela que esperasse só um instante, ela iria providenciar o mais rápido possível. Assim que ouviu aquelas palavras, Silvia achou esquisito, pois aquele não era o trabalho de Bel, e sim de Hannay. Queria saber o que havia acontecido com sua empregada, porque Bel estava fazendo serviço sozinha. Bel, que era a empregada mais antiga de Silvia e já era como se fosse uma amiga, procurou usar palavras que não deixassem sua senhorita triste ou irritada. Mesmo assim, Silvia notou que Bel agia de forma estranha, parecia que ela estava desconfortável com alguma coisa. Enquanto Bel estava no quarto com Silvia, em outro lugar, Hannay estava lavando os pés de Lila em uma bacia dourada, a mesma que era levada para Silvia lavar o rosto. A jovem perguntava com alegria para Lila se a temperatura da água estava agradável. A impostora dizia para a empregada que a água estava perfeita, tudo era como ela gostava. No entanto, alguém gritou por Hannay. Era Silvia, furiosa, perguntando à empregada se aquela água que ela estava usando para lavar o pé de Lila era a mesma que ela iria levar para Silvia lavar o rosto depois. Assim que a empregada viu Silvia, ficou espantada, mas avisou que a senhorita Lila queria aquela água. Portanto, por isso preferiu levá-la ao invés de atender Silvia como sempre. Dizia que precisava muito garantir que Lila estivesse limpa, por isso ela deveria servi-la primeiro. No entanto, Silvia notava que Hannay estava agindo estranho, ainda mais quando notou que ela estava com um sorriso esquisito e uns olhos enlouquecidos quando dizia que ela existia apenas para servir a senhorita Lila. Silvia ficou atônita. Não parecia estar conseguindo entender as palavras ouvidas. Enquanto isso, parecia que Lila se aproveitava de cada palavra que a empregada dizia com tanta má vontade para Silvia. Sendo debochada e sarcástica, falava com a empregada que não deveria falar assim com Silvia, poderia machucar os sentimentos frágeis da donzela. Quem conhecia a protagonista sabia que Silvia de frágil não tinha nada, só olhou com a cara fechada enquanto encarava a descarada. A discussão das duas foi bastante acalorada. Silvia ordenou àquela mulher que parasse de fazer o que estivesse fazendo. Lila apenas olhou para trás, querendo saber o que Silvia estava insinuando com aquelas palavras ridículas. No entanto, a protagonista foi firme quando ordenou que Lila parasse de tentar manipular. Isso não era normal, ela nunca agiu assim com ninguém. No entanto, a mulher achou graça. Dizia que não precisava manipular ninguém. Todos sabiam que mais cedo ou mais tarde, a falsante iria embora e só a verdadeira ficaria. Dizia que Hannay a amava e já sabia que ela era a verdadeira, por isso a havia escolhido. Falava com Silvia que deveria aceitar a verdade. Ela não passava de uma pessoa indesejada. Todo mundo sabia que foi assim desde o começo. E se não fosse assim, Hannay não teria deixado a senhorita que ela serviu o tempo todo para cuidar de uma completa estranha. Silvia sabia que era certo. Lila tinha ameaçado a empregada de alguma forma. Por isso, colocou o dedo na pele de Lila, avisando que se fizesse alguma coisa contra Hannay, ela iria pagar com a vida. Tinha certeza de que já tinha ouvido os rumores sobre o quanto Silvia era instável e ela poderia atacá-la a qualquer momento. No entanto, a mulher revidou. Disse que os únicos rumores que ouviu é que Silvia Atlante sempre foi e sempre seria o patinho feio da família Atlante. De acordo com os rumores, ela era uma garota viciada, cruel com qualquer um que entrasse no caminho dela. Silvia aproveitou a deixa e avisou que era tudo verdade, e se ela tentasse alguma gracinha contra a empregada dela, ela pessoalmente iria tratar de providenciar uma estadia dela no inferno. Falou que seria tudo tão doloroso que a própria Lila iria fazer questão de sumir da vida deles por si mesma. É claro, aquela mulher fazia parte de um plano arquitetado pelos adoradores do demônio e ela tinha os seus truques na manga. Por isso, agarrou o rosto de Silvia. Segurando e olhando firmemente em seus olhos, parecia querer extrair qualquer possibilidade de que aquela mulher revidasse qualquer coisa. Falava que, como patinho feio, ela tinha sido exilada por muito tempo e nada mudaria. Parecia que Lila queria fazer uma lavagem cerebral em Silvia.
Falava que ela realmente achava que servia para alguma coisa, quando na verdade a família Atlante já tinha feito a sua escolha. Falava que claramente aos olhos de Lila, Sylvia era alguém de fora. Parecia que nunca foi a Sylvia e descobriria quem era aquela pessoa. Depois, ordenou que Sylvia olhasse o retrato. Perguntava se realmente estava se vendo entre eles, entre a família Atlante. A protagonista, ainda caída pelo encanto daquela maldita, olhou o retrato. Parecia achar estranho o que Lila tinha acabado de falar. Parecia que ela sabia muito bem quem ela era. As coisas ficaram piores depois que Lila falou que ela não se parecia com ninguém, nem com os irmãos, nem com a mãe e nem com o pai. Não se encaixava naquela família de forma alguma. No entanto, se colocasse Lila no retrato ao invés de Sylvia, ela se encaixava perfeitamente. Lila se parecia muito com o Duque Atlante e com Cedric, e harmoniosamente se encaixavam no quadro da família Atlante. Em termos de aparência, Sylvia não era nada, por isso queria apenas que ela sumisse. No entanto, alguma coisa aconteceu e fez com que Sylvia saísse daquele transe. Era o espírito do vento. Falava com sua invocadora que se libertasse daquela hipnotização. Estava apenas sendo manipulada por aquela cobra. No entanto, parecia que a manipulação tinha ido longe demais, tanto é que Sylvia estava parcialmente inconsciente. Assim que conseguiu abrir os olhos e viu o espírito do vento, ela ficou satisfeita. Ele falou a ela que a mente dela ficaria nebulosa por uns instantes. Ela tinha inalado um feitiço hipnotizante. Aquele demônio simplesmente citou o olhar naquela mulher imunda. Sabia que ela exalava a energia do mal. Ela tinha sido tragada pela magia negra. Ela estava constantemente usando esse tipo de magia para ser sedutora e bem vista aos olhos de todos. Incrivelmente, aquela ratazana também podia ver o espírito do vento e até o cumprimentou. O espírito do vento sabia que o uso da magia hipnotizante havia sido proibido há muitos anos atrás. A magia torna o lançador mais encantador para as pessoas ao redor. Por fora podia não parecer grande coisa, mas era uma das mais maléficas formas de magia negra que existiam. Os melhores usuários de magia negra conseguiam usar a magia hipnotizante para controlar qualquer pessoa que quisesse. A vítima poderia perder seu senso de identidade e se tornaria cegamente leal ao lançador. Se o espírito do vento não tivesse chegado a tempo, Sylvia teria sido tragada por aquela energia ruim a ponto de estar disposta a dar sua própria vida a ela. Foi por ser tão perigosa que a magia hipnotizante foi considerada uma forma de magia de lavagem cerebral e se tornou proibida. Foi lentamente esquecida pelo tempo. Depois que o espírito do vento conseguiu amenizar aquela situação, levou Sylvia e estava cuidando dela. Ela parecia debilitada. Não estava acostumada com uma magia tão forte e foi pega desprevenida, por isso parecia estar tão mal. Ele falava com ela que os servos dela não haviam traído de forma alguma. Estavam todos inebriados pelos encantos sujos daquela mulher perversa. Aquela mulher estava lançando sua magia negra em pequenas quantidades, por isso as pessoas normais não percebiam, mas com Sylvia ela foi mais cruel. Atacou com grande proporção e queria que ela fosse tragada de uma vez. O espírito do vento falou para Sylvia que ela mesma era capaz de se defender da magia hipnotizante enquanto tivesse apenas em forma de fragrância, mas não conseguiria se defender quando ela tivesse contato direto com ela, como fez mais cedo. Ela não deveria ficar com medo. Ele poderia extrair a magia negra do corpo dela, assim como dos corpos dos servos que haviam virado as costas para ela. Falava que iria andar pela propriedade e trabalhar em limpar toda aquela energia. Olhava para Sylvia e imaginava que ela deveria ter ficado sobrecarregada. Aquela mulher, chamada Lila, havia olhado diretamente nos olhos dele e chamado por seu nome, e quando ela fez isso, ele conseguiu detectar a pedra mágica incorporada em seu corpo. Aquela era a fonte da magia de alto nível. Ela, sem a pedra mágica, era só um ser humano normal. Não era possível um mero humano o reconhecer, mas ela havia conseguido. Por isso, ele estava desconfiado que alguém havia contado sobre ele para aquela mulher. Afinal, a magia negra que ela usava era assustadoramente similar com a energia usada por aquela pessoa. Mas ele não tinha tempo para pensar nessas coisas. Notou que o estado de Sylvia piorou. Ela contava que se sentia confusa e com náuseas.
O espírito do vento notou que ela também estava com bastante dificuldade de respirar. Era visível que seus meridianos estavam repletos de magia negra usada por aquela garota ao tentar hipnotizar a sua invocadora. A protagonista se queixava de ter seu interior pesado. Ela conseguia sentir uma energia maligna fluindo através do próprio corpo. Perguntava ao espírito do vento como ela poderia se livrar daquela energia ruim. Carinhosamente, ele dizia a ela que não se preocupasse, pois iria exorcizar a magia do corpo dela com a energia do vento. Enquanto ele olhava para ela com ternura, Sylvia quis saber como ele iria retirar a energia maligna de dentro do corpo dela. Perguntou se seria preciso fazer uma respiração boca a boca, ou algo mais profundo. Nesta hora, os olhos do espírito do vento se arregalaram. Nunca passou pela cabeça dele tal hipótese. Olhava para sua invocadora e notava que ela estava disposta a seguir qualquer sugestão que ele desse. Adiantando-se, ela perguntou se ele poderia tirar seu vestido. Achava que, por estar confusa, talvez não conseguisse sozinha. Só de imaginar que passou algo daquela magnitude nos pensamentos de Sylvia, o espírito ficou incomodado. Olhava para ela e notava que ela estava suando. Ele poderia talvez ser egoísta e só daquela vez tê-la para si. Porque, é claro, sendo o espírito do vento, o rei dos espíritos, ele não precisaria de nenhum tipo de procedimento invasivo, nada que pudesse ferir ou imacular a honra de Sylvia. Por isso, ele disse que não precisaria de nada além de sopro na boca. Só iria soprar sua energia para que ela se recuperasse. De certa forma, Sylvia ficou aliviada, já que jamais teve nenhum tipo de sentimento romântico pelo espírito do vento. Mesmo se tratando apenas de encostar seus lábios nos de Sylvia, o espírito do vento ficava avermelhado só de pronunciar aquilo em voz alta. Perguntou se Sylvia estava pronta e, vendo que ela estava totalmente disposta, ele pensou novamente se realmente valeria a pena expor seu caráter, traçando uma conduta ruim apenas para sentir seus lábios. As coisas ficaram piores quando Sylvia falou que, se fosse outra pessoa, ela talvez se sentisse um pouco embaraçada, mas como era ele que considerava como seu melhor amigo, não tinha problema. Por isso, fechou os olhos e se preparou para sentir o sopro vindo dos lábios do espírito do vento. Era aquela hora, a hora da verdade. Ele poderia tirar uma casquinha de Sylvia, já que ele a amava profundamente. Olhava para ela e pensava que talvez não tivesse outra oportunidade de se aproximar tanto quanto daquela vez, já que todas as outras pessoas tiveram chances com ela. Ele também poderia aproveitar só daquela vez. Apoiou uma de suas mãos próximo a Sylvia e chegou tão perto a ponto de sentir sua respiração. Chegou a tocar com uma de suas mãos no queixo pequeno e sensível de sua invocadora. Tocou em seus cabelos para sentir o cheiro e o aroma deles. Depois daquele toque, notou que não poderia ir além disso. Caso fizesse algo desprezível, ele jamais se perdoaria. Não poderia mais olhar nos olhos de sua amada da mesma forma. Mesmo assim, ficou mais um instante observando o rosto de Sylvia enquanto ela estava com os olhos fechados. Apesar de saber que não iria encostar seus lábios nos dela, quis se aproximar um pouco mais apenas para sentir a respiração pela última vez. Naquele momento, parecia que ele estava se despedindo da única chance que teve de realmente ter sido algo a mais para Sylvia Atlante. Daquele momento para frente, ficou claro que ela só sentia amizade por ele. Ela continuava com os olhos fechados e conseguiu sentir alguma coisa tocando seus lábios. Imaginando serem os lábios do espírito do vento, ela abriu os olhos. Notou que ele apenas segurava seu queixo, tampando seus lábios com a mão. Depois, como se estivesse só fazendo uma piada, soltou uma pequena gargalhada. Dizia para Sylvia que ela era muito ingênua. É claro que ele era o rei dos espíritos e não precisaria de nenhum tipo de procedimento invasivo, nada que pudesse ferir ou imacular a honra de Sylvia. Por isso, ele disse que não precisaria de nada além de sopro na boca. Só iria soprar sua energia para que ela se recuperasse. E assim fez. Ele falou para ela que a energia imunda que estava impedindo ela de respirar direito iria sair naquele momento e ela começou a sentir que o peito estava mais leve.
Estava de costas para ela e disse que já tinha feito o que precisava e por isso iria verificar os servos dela. Ela achou estranho. Ele normalmente teria falado outras coisas e dado algum conselho. No entanto, apenas deu as costas e partiu. Mais uma vez, o espírito do vento saía de perto de Sílvia com o coração despedaçado. Ele mesmo não acreditava que esteve tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Colocava as duas mãos na boca como alguém que quisesse sufocar o grito profundo de um amor não correspondido. Ele até se repreendia em saber que pensou em macular sua invocadora com um beijo não concedido. Ao mesmo tempo, se consolava, achava que nunca mais teria uma outra oportunidade como aquela. Após aquele momento difícil, somos apresentados a um quarto na Torre Mágica. Neste local, uma jovem muito parecida com Sílvia ouve alguém perguntar como ela gostaria de ser chamada. A jovem de cabelos negros se vira para aquela pessoa toda coberta de vestes escuras e responde ao mago que dali em diante gostaria de se chamar Lila, se possível fosse. O grande mago assim concedeu, dizendo a ela que poderia se chamar Lila e que na verdade parecia ser um bom nome. Avisou que daquele momento em diante seria sua principal subordinada e futuramente poderia ser uma carta na manga. A partir de então, Lila tinha apenas um trabalho: livrar Sílvia Atlante de todos ao seu redor, deixando-a sempre sozinha. Era responsabilidade daquela mulher fazer com que Sílvia se sentisse traída e tivesse o coração destruído para finalmente levá-la a ele, totalmente arruinada e com o coração distorcido. A jovem Lila afirmou ao seu mestre que faria isso. Seria assim que ela viveria a segunda vida que conseguiu através dele e da magia negra que ele permitiu que ela usasse. Faria de sua missão de vida destruir Sílvia. Enquanto isso, na mansão Atlante, os cavaleiros, totalmente exaustos, treinavam cada vez mais forte para conseguir bons desempenhos em futuros duelos. Um dos cavaleiros notou a presença da senhorita Lila. Ela agradecia por todos estarem se esforçando tanto e, para demonstrar seu agradecimento, levou uma água saborizada com várias frutas para que os cavaleiros pudessem se refrescar. Naquele momento, ela parecia uma sósia de Sílvia. O vestido, a forma como penteava o cabelo, até mesmo a forma de agir, os cavaleiros imediatamente notaram uma grande semelhança. Pareciam até que estavam vendo a própria senhorita Sílvia. Lila pediu a todos que considerassem aquele um pequeno sinal da gratidão dela por todo o esforço que estavam empenhando. Contava que havia adicionado algumas ervas e frutas naquela água para ajudar com o cansaço, além de matar a sede, mas é claro que não era apenas isso que tinha na água. Ela também a tinha batizado com algumas gotas da magia negra que possuía. Inicialmente, os cavaleiros beberam aquela água meio constrangidos, apenas para não fazerem desfeita. No entanto, assim que começaram a ingeri-la, alguma coisa mudou dentro deles. Começaram a achar a água refrescante e a atitude da senhorita Lila digna de uma senhorita da casa Atlante. Os cavaleiros que tomaram a bebida agora estavam dispostos a sacrificarem a vida para salvar aquela senhorita. E quando viram os outros cavaleiros que não tinham se servido da bebida serem rudes e desrespeitosos com aquela senhorita, chamaram a atenção deles dizendo que ela era uma representante da casa Atlante e que deveriam tratá-la com mais respeito. Os cavaleiros começaram a brigar entre si, mas naquele momento Lila não queria saber de nenhum deles. Apenas os seus olhos se moviam na direção de Travel, ainda mais quando ele usava a blusa para limpar o suor do rosto e deixava o abdômen em perfeito estado à vista. Talvez por instinto ou apenas para irritar Sílvia, Lila se aproximou de Travel. Falou que tinha ouvido falar bastante coisas boas a respeito dele. Depois começou com um discurso dizendo ser uma pena que alguém tão talentoso como ele estivesse preso naquela propriedade e que não sabia como ele aguentava conviver no meio de todas aquelas pessoas. Falava que ele poderia facilmente ser reconhecido como cavaleiro do Palácio Imperial, mas ele teve uma falta de sorte muito grande, foi aprisionado com a falsa desculpa de estar ajudando para depois o colocarem naquela jaula. Achava que não passava de um pobre coitado. Porém, quando ela terminou de dizer aquela frase horrorosa,
ele demonstrou o quanto estava enojado com aquela conversa. Arremessou, próximo ao rosto dela, o copo com a água saborizada. E quando o copo se quebrou na parede atrás dela, um caco machucou o rosto de leve. Depois, sendo totalmente sarcástico, Trevor pediu desculpas. Falou que não tinha visto ela ali. Achou que era apenas uma ratazana insignificante que estava fazendo um barulho perto dele. Agora me desculpo, estou vendo que não se tratava de uma ratazana, era apenas uma barata suja. Queria saber por que ela estava andando por aí fazendo de conta que era dona do lugar. Deduziu que os criados não deveriam estar limpando adequadamente o ambiente. Até se propôs a dedetizar ele mesmo toda a propriedade para ver se espantava os vermes que estavam vagando por aí. Totalmente irritado, ele gritou com todos os cavaleiros que parassem de conversinha, se levantassem e voltassem para o treino. Ainda não tinha acabado e ele não ia deixar ninguém descansar. Em resumo, ia pegar muito mais pesado com eles porque ficaram parados de gracinha. Lila ficou totalmente irritada. Notou que aquele homem tinha mais poder sobre os cavaleiros do que ela, com toda a magia que tinha destilado sobre eles. Enquanto isso, o espírito do vento estava observando tudo. Já havia observado Revel várias outras vezes, mas sempre se surpreendia com a força de vontade e o espírito valente que ele demonstrava ter. Dentre todos, ele era um dos únicos que nenhuma vez questionou seu amor ou lealdade a Sylvia Atlante. Quando a magia hipnotizante era lançada em pequenas quantidades, ela podia ser facilmente dissipada pela fé. Graças ao forte vínculo que Sylvia tinha com seus amigos e familiares, nenhum deles estava sendo afetado de fato. O espírito do vento sabia que Revel era leal a Sylvia, também a respeitava, confiava e amava. Isso era uma boa notícia para sua invocadora, mas para ele, não. No fundo, o espírito do vento invejava Revel. Aquele garoto tinha muita sorte. Podia haver uma diferença de status entre os dois, mas só o fato de serem humanos já dava a ele uma chance. Por outro lado, o rei dos espíritos era apenas um espírito. Não importava o quanto tentava, não importava o quanto amasse todos os dias de sua vida ou o tempo que passasse, isso nunca mudaria. Por isso, se lembrava das palavras daquele grande mago que dizia que o espírito do vento poderia amá-la quanto quisesse, pois sabia que jamais poderia tê-la. E foi exatamente por isso que ele não quis se aproveitar de Sylvia quando teve a chance. Pois se ele tivesse feito algo com ela, ela estaria amarrada a ele para sempre e teria que retornar com ele ao mundo dos espíritos, deixando de vez a sua vida e seu futuro como humana. Ele jamais queria que o amor dele por ela fosse um amor obsessivo como o do grande mago. Não aceitaria jamais ser comparado a um ser tão insignificante como aquele. Por isso, lutava internamente para que jamais se tornasse ridículo como aquela pessoa que usava de métodos sujos para conseguir se aproximar de sua amada. Pensou que, apesar de amar Sylvia loucamente, ela não precisaria saber de nada. Apenas se ela fosse feliz, isso já bastava para que ele também fosse. E quando pensou que Sylvia jamais saberia dos verdadeiros sentimentos, algo dentro dele começou a latejar. Era como se o coração dele, de repente, quisesse parar. E para um espírito isso era péssimo, pois colocava a sua própria existência em risco.